Um dia, andando pelas ruas de Paris, Denisard Revailloud encontrou-se com um amigo de nome Carlotte, que lhe descreveu uma série de eventos extraordinários, supostamente provocados pela ação direta de espíritos. Curioso e ainda descrente, Revailloud começou a frequentar algumas reuniões e teria visto seu ceticismo cair por terra ao observar mesas e outros objetos ganharem movimento sem a ajuda de qualquer pessoa ou de algum mecanismo especial. Disposto a entender esses fenômenos, Revailloud mergulhou no estudo de várias correntes de misticismo e começou a experimentar e a repetir vários daqueles que seriam fenômenos de comunicação com o mundo dos mortos. Numa das sessões que presenciava, Revailloud ouviu de um médium que ele já fora um celta chamado Allan Kardec, e como Kardec, ele deveria reunir os muitos ensinamentos e conclusões dos últimos séculos, uma doutrina que propagasse os ideais de Cristo e trouxesse alívio para os corações dos homens. Imbuído deste espírito, Kardec começou a trabalhar na síntese que gerou o Espiritismo. Esse é o assunto de hoje da nossa Escola da Vida Cristã, o Espiritismo. Vamos lá? No dia 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos. A partir daí, o Espiritismo se estruturou, tendo por base pretensos diálogos estabelecidos com espíritos desencarnados, se manifestando por meio de médiuns. Esses médiuns discorreram sobre temas científicos, religiosos e filosóficos, tendo por base o princípio do amor ao próximo e trazendo luz às novas perspectivas sobre diversos temas de grande relevância filosófica e teológica. Dessa forma, foi estabelecido um dos preceitos básicos do Espiritismo, que é a importância da caridade, entendida como sendo a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Enquanto que para o cristianismo, fora de Cristo não há salvação, para o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Esse é o seu lema. A doutrina espírita, de modo geral, fundamenta-se nos seguintes pontos: existência e unicidade de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritas não creem na Trindade Santa. O universo é criação de Deus, incluindo todos os seres racionais, inclusive Jesus, e também os irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, que por sua vez estão destinados à lei do progresso. A volta do espírito à matéria, que é a reencarnação, tantas vezes quanto necessário, como um mecanismo natural para se alcançar aperfeiçoamento material e moral. A possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados, que são os vivos, e os espíritos desencarnados, os mortos, por meio da mediunidade. A lei da causa e efeito, compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição atual é resultado de nossos atos passados e nossos pensamentos, palavras e atos constroem diariamente o nosso futuro. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Segundo o Espiritismo, a Terra não é o único planeta com vida inteligente no universo, sendo possível a reencarnação em outros planetas. Jesus, criado por Deus, segundo eles, é o guia e modelo para toda a humanidade. Ainda segundo o Espiritismo, a moral cristã contida nos Evangelhos é o maior roteiro ético-moral que o homem possui, e sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O professor de Sociologia da USP, Antônio Flávio, ele disse que o Espiritismo não é uma religião cristã. Os espíritas se utilizam do cristianismo para se legitimarem. Ele afirma também que este vínculo com a Igreja Católica, pregado pelos espíritas, serviu durante décadas para lutar contra a discriminação. O Espiritismo faz força para não parecer uma religião exótica, diz ele. Não sei se você sabia, mas a cidade de Palmela, aqui em Goiás, a 200 km de Goiânia, foi fundada exclusivamente pelos espíritas. Em 1929, foi criado um centro espírita que recebia cerca de 50 mil pessoas todos os anos
procurando solução para os problemas físicos e espirituais. Com a grande movimentação de visitantes, em 1953, a cidade foi emancipada. Lá não era permitida a venda de bebidas alcoólicas e várias placas com ensinamentos de Kardec foram espalhadas por toda a cidade. O Espiritismo é o terceiro maior grupo religioso brasileiro. Os espíritas são também o segmento social que tem a maior renda e escolaridade. Os espíritas têm a sua imagem fortemente associada à prática da caridade. Eles mantêm em todos os estados brasileiros asilos, orfanatos, escola para pessoas carentes, creches e outras instituições de assistência e promoção social. Allan Kardec é uma personalidade bastante conhecida e respeitada no Brasil. Depois de Kardec, o maior médium que surgiu no Brasil foi Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que morreu em 2002 com 92 anos de idade. Segundo o Espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os vivos e os espíritos. Por isso, não existe um papa espírita nem qualquer tipo de hierarquia dentro da religião. Nos centros espíritas, por exemplo, a função de liderança geralmente está reservada ao médium mais experiente ou ao próprio fundador do centro. Os médiuns comunicam-se com os espíritos das mais diversas maneiras. Houve um tempo em que a comunicação se dava por meio de batidinhas na parede, mas hoje, na maioria dos centros espíritas, as principais formas de comunicação costumam ser a psicografia e a incorporação. O Espiritismo acredita que os espíritos são criados numa espécie de ponto zero, onde todos são imperfeitos e devem chegar-se ao longo de várias e sucessivas encarnações à perfeição. A cada encarnação, o espírito aprende um pouco mais sobre bondade, tolerância e caridade. Claro que nem todos são santos. O livre-arbítrio, que é a capacidade de cada um escolher o seu destino, é um elemento importante da religião espírita. Por isso, haveria espíritos deliberadamente maléficos, fadados a intermináveis e sofridas encarnações na Terra. Os espíritos só se tornarão mais iluminados e superiores na medida em que forem eliminando os seus maus hábitos, os aspectos ruins de seu caráter e passarem a praticar o bem. Kardec fatiou o homem em 3 porções básicas: o espírito, que é a essência imortal, o corpo, que é o invólucro material, e o perispírito, que é o corpo que reveste o espírito. Quando uma pessoa morre, sua alma e seu perispírito libertam-se do corpo e passam a seguir um trajeto rumo à encarnação. Um espírito irá encarnar tantas vezes quanto forem necessárias para atingir a perfeição. O mundo material, portanto, seria uma espécie de universidade, onde os espíritos aprendem com as provações. E agora, para terminar, uma curiosidade espírita. Sabe aquela característica sua que não lembra ninguém da sua família ou alguém próximo a você? Pois é, aquela característica especialmente sua, provavelmente, segundo a doutrina espírita, é uma lembrança que você carrega de alguma outra vida passada. Será? Bom, por enquanto é só. Até a próxima quarta-feira, com mais um estudo da nossa Escola da Vida Cristã. Que o Senhor te abençoe.